Meus amigos, chegamos à sexta-feira, dia 6 de outubro de 2023, semana acabando, e temos que ficar no assunto que mais nos chocou na quinta-feira 5, que foi a hedionda, a infame, a sanguinolenta chacina da Barra da Tijuca, em que pereceram 3 médicos e um está lutando pela vida no hospital, no Rio de Janeiro, né? Além disso, vou falar da concessão do Prêmio Nobel da Paz a uma ativista dos direitos humanos do Irã, e também da minha coluna semanal na revista Cruzoé e no Antagonista. Eu quero, antes de mais nada, deixar aqui um abraço comovido e muito agradecido aos meus amigos que continuam me acompanhando, que continuam me seguindo, continuam mantendo suas 315 mil inscrições, e devo lhes dizer que isso me conforta, isso sustenta o nosso canal aqui. Esse canal hoje não podia ter outro início que não fosse uma análise mais cuidadosa do massacre, da chacina, do quiosque da Barra da Tijuca. Afinal de contas, nós amanhecemos a quinta-feira, dia 5 de outubro, abalados pela notícia terrível de que 4 ortopedistas paulistas, 3 paulistas e um baiano, foram fuzilados por bandidos num quiosque na Barra da Tijuca na madrugada de quinta-feira. E na sexta-feira, quando nós não esperávamos que houvesse qualquer resultado disso, porque nós sabemos a lerdeza da polícia, da repressão à violência no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, somos informados que o crime foi resolvido. O crime está resolvido. Olha só, tinha um médico lá, um ortopedista que parecia muito com o chefão da maior milícia do Brasil, a Rio das Pedras, que estava envolvido no caso da Marielle, não se esqueça. E esse chefão foi responsável, teria sido responsável pela morte de um traficante do mesmo grupo, da mesma área, e eles resolveram vingar, e ele parecia muito, né, com o médico, e por isso foi planejada essa desastrada ação da chacina, né? É difícil acreditar nessa versão da polícia, primeiro porque foi achada rápida demais. Acharam, e segundo porque já acharam os arquivos todos queimados. Os 4 acusados agora pela polícia de terem cometido esse engano, eles foram fuzilados em 2 lugares, em carros que usavam nesta madrugada, um dia depois. Aí o Rio devolveu os policiais paulistas para seus postos. A Guarda Nacional nem chegou no Rio porque o Flávio Dino não tomou cuidado de pedir autorização para usar os seus homens, e aí pronto, está tudo resolvido. Não está não, o próprio governador disse, mas isso aí é o que nós vamos ver com detalhe, porque estou achando que isso aí tem uma coisa mais grave atrás, que é o seguinte: os 4 suspeitos do triplo homicídio de médicos da Barra da Tijuca podem ter sido mortos entre 10 e 12 horas após o crime. A hipótese deriva de um laudo produzido por peritos da Delegacia de Homicídio da capital, a partir de análise das condições dos 4 cadáveres, mostrando que 2 deles aparentavam estar em rigidez muscular generalizada. Não entendo desse negócio, mas é o seguinte: essa mudança bioquímica provoca o enrijecimento a partir do intervalo de tempo. O crime assume o Estado brasileiro. Essa aqui é a verdade. Isso aqui é a versão da polícia. Agora a minha verdade. Minha verdade é assim: o crime assumiu o Estado brasileiro. O crime mata, processa, julga rapidamente, faz uma videoconferência com chefões mafiosos presos no complexo de Jericinó e resolve punir as vítimas. Ninguém vai saber nunca quem mandou, quem não mandou, porque quem matou está morto. Olha, meus amigos, o crime ocupava, até agora, ou sempre ocupou, territórios na periferia do Rio de Janeiro. Desta vez o crime está ocupando
o poder de repressão à Força Armada do Estado e usando a pena de morte que não é prevista na Constituição que rege a República. Pois então, foram lá e mataram. O presídio Gabriel Castilho, o Bangu 3, no complexo de Jericinó, na zona oeste do Rio, foi alvo nesta sexta-feira de uma operação de agentes vasculhando a unidade prisional depois da divulgação da informação de que houve uma videoconferência, como eu lhes falei, entre a cúpula de uma facção na noite desta sexta-feira. A notícia foi dada pelo G1. Informações obtidas pelo Globo apontam que a ação tem apoio da Polícia Civil. No local, os agentes vasculharam celas, apreenderam 22 celulares, o que já é grave em si. Não é para bandido condenado em presídio de segurança máxima ter celular. Todos nós sabemos que passa, que os celulares passam. E foi feita uma videoconferência. E aí, enquanto os policiais vasculhavam, lá o governador fazia um pronunciamento, porque todo mundo agora só faz pronunciamento, ninguém dá entrevista coletiva. O Cláudio Castro deu um pronunciamento dizendo que a investigação vai continuar mesmo depois que a polícia encontrou os corpos dos suspeitos do crime. Ele repudiou que os assassinos tenham cometido um engano. Eu vou reproduzir o que ele disse aqui, porque é importante. Que a gente possa entender, sobretudo após as imagens que assistimos, o treinamento de guerra combinado com a falta mínima de pudor dessas organizações criminosas fazem um ataque cruel por engano, e não existe o por engano. As investigações continuam, não vamos parar por aqui. Não é porque acharam um corpo que as investigações vão parar. A briga interna pelo controle da maior milícia do Rio de Janeiro, seguida de uma aliança inédita com o grupo marginal Comando Vermelho, pode estar por trás disso, segundo as informações dos meios de comunicação, um dia depois da hedionda execução dos médicos no quiosque. A Polícia Civil suspeita que as vítimas foram confundidas com integrantes de um grupo paramilitar. Segundo Leonardo Sakamoto, do UOL, não se morre por engano, onde há uma epidemia de mortes violentas. A região desse quiosque teve 60 mortes entre janeiro e agosto deste ano, um aumento de 150% contra os 24 no mesmo período do ano passado. Meus amigos, esse crime vai render. Nós precisamos voltar a comentar isso, porque se não existe pena de morte no Brasil e a polícia executa aqueles que ele considera que bandido bom é bandido morto, e os próprios bandidos fazem seus julgamentos usando a tecnologia para fuzilar os que matam por engano, então nós estamos perdidos, porque aí nós poderemos ser as próximas e muitas vítimas pela frente. E neste comentário você vai encontrar o link com o qual você pode ler, se for assinante da Cruzoé e do antagonista, o meu artigo. Oi, cuidado, vem a Operação Descuido aí. Eu tratei da horrenda greve com que a esquerda tentou impor grandes lucros para a candidatura de Boulos do PSOL, né, para a Prefeitura de São Paulo, e a coisa terminou entornando o caldo, né? Afinal de contas, quem teve o dia da terça-feira infernizado com essa greve foram os trabalhadores pobres. Essa greve só favoreceu os sindicatos. O Ministério das Relações Exteriores do Irã condenou, nesta sexta-feira, a entrega do Nobel da Paz à ativista de direitos humanos presa Narges Mohammadi, classificando a medida como um movimento tendencioso com a intenção de politizar o prêmio. O que é mais grave? Ferir os direitos humanos ou politizar o prêmio Nobel, hein? Hein, o Ayatollah? Lembra que o apelido do Lula nas greves era Ayatollah, né? Bom, meus amigos, nesta noite de quinta-feira, Palmeiras e Boca Juniors jogaram a semifinal da Libertadores. A final será entre Fluminense e Boca Juniors. E numa mostra que não adianta ter. Eu escrevi na Cruzoé e no antagonista que o Flamengo é muito dinheiro e pouco juízo. O mesmo vale para o Palmeiras. Os times mais ricos do Brasil foram argentinos. O Flamengo foi argentino e trouxe um goleiro, o goleiro do River. O goleiro bom é o goleiro do Boca. O Boca
chegou à semifinal, sabe como? Não ganhou nenhum jogo de mata-mata, ganhou todas as classificações nos pênaltis, o goleiro agarrando pênalti. O goleiro fechou o gol na Allianz Parque do Palmeiras, mesmo o Boca com 10 jogadores. E o empate levou os pênaltis, lá vai o goleiro defender. 3 pênaltis, 4-2 o placar final dos pênaltis, né? E o Flamengo foi lá, a Argentina trouxe o goleiro do River. Vamos ver o que, é que ele vai fazer, né? Mas o tal do Romero foi o jogador Agora, além disso, foi o jogador desta Conmebol, né? Desta Libertadores. Agora, além disso, o time argentino teve uma ajuda enorme do árbitro Andrés Matonte, né? E do VAR, que influíram no resultado, porque afinal de contas o Boca não jogou, quem jogou foi o Palmeiras, o jogo do Palmeiras foi inútil, não levou a vitória, não evitou os pênaltis. Se o Fluminense quiser ser campeão, vai ter que ganhar no jogo normal, né? A CBF e os clubes brasileiros poderiam estar atentos a isso, pois isso prejudica o desempenho de nossos times e a própria reputação da chamada, como é que é? Glória Eterna. Glória Eterna é uma ova, isso aí é uma tremenda de uma roubalheira. Pois então, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té!